Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro de muitos eventos, o Inter Invest Summit. É uma honra e um prazer enorme estar aqui com o Rubens para falar um pouquinho com vocês de investimentos, mas principalmente de empreendedorismo. Rubens, você tem uma trajetória de muito sucesso empreendendo no Brasil. Conta um pouquinho para a gente dessa trajetória, como é que você fez essa virada de engenheiro para empresário e alguns dos desafios que você enfrentou nesse caminho. Bom dia, Rafaela, bom dia a todos. Primeiro, é um prazer muito grande estar aqui na Arena e no Inter Invest. Esse summit que nós estamos fazendo aqui em BH, com uma presença maciça dos nossos parceiros, é muito bacana. Então, realmente é um prazer a gente poder estar aqui hoje batendo um papo. Eu acho o seguinte, nosso sistema aqui, né, eu sempre pensei na importância que a gente pode ter na vida e fazer as coisas acontecerem. E eu sou engenheiro por natureza, gosto de construir, né? E o primeiro empreendimento que eu fiz foi uma casa, na época na periferia de Belo Horizonte, na Vila Clóris, numa rua de terra. Mas o dia que essa casa ficou pronta, me deu um prazer muito grande. Eu sempre volto lá. E olha que interessante, tem mais de 40 anos e o morador está lá até hoje, na Rua dos Maçaricos, 96 aqui. Mas, voltando um pouco no tempo, né, gente? Na nossa infância era muito diferente da de hoje, né? A gente vivia na rua, os vizinhos eram amigos, jogava bola na rua. E eu tinha 2 negócios desde pequeno, que me davam um dinheirinho bom. O primeiro era simples, que eu tinha uma caixa de engraxar sapato, e engraxava na rua e ganhava meu dinheiro. O segundo era um pouco mais sofisticado, que eu tinha um bolo de linha, que era aquele bolão do futebol. Eu tinha minha clientela na rua também, a pessoa postava no time e o placar e ganhava, e eu tinha uma comissão de 10%, que era a mais barata do bairro. O pessoal cobrava até 20% na época. E nós estamos falando aqui de investimento, não tinha como investir naquela época, não tinha produto no Brasil. O único produto que tinha oficial era a caderneta de poupança. Você tinha uma letra de câmbio, que era difícil de fazer, caderneta de poupança. Você podia comprar dólar, naquela época podia, mas não tinha, na época, foi antes do overnight começar. E esse dinheiro que eu ganhava no sapato e no bolo, e às vezes uma lavadinha de carro também, eu ia botando na cadeia de poupança. Era a cadeia de poupança que eu tinha aqui, chamada Inca. Isso foi rendendo, ia rendendo, você juntando mais, pão duro, sem gastar, né? E aí, quando eu fiz 19 anos, eu consegui comprar uma parte de um lote, junto com um primo, meu pai e um tio. Esse dinheiro foi o meu primeiro capital para comprar e fazer essa casinha. Então, essa casinha na Vila Clóris foi o primeiro capital que a gente conseguiu. E vendemos, fizemos outra. Aí fomos fomos aumentando o número de casas, 3, depois chegamos a 9 casas. E aí saiu a MRV. A MRV, que foi fundada em 1º de outubro de 79, né, já são 46 anos, ela saiu dessa poupançazinha que começou quando eu era menino ainda. Então, nós estamos falando aqui de investimento, né? Eu acho que é muito importante a gente pensar, sempre que possível, em poupar. No mundo, sabe, Rafaela, matematicamente, cada dinheiro que é poupado tem do outro lado que alguém pega. Exatamente o mesmo tanto. Todo o dinheiro que é emprestado pelos bancos, pelas instituições financeiras, você tem um que está ganhando juros e o outro está pagando juros. Eu acho, sempre que a gente puder ficar do lado de cá e recebendo juros, você vai estar fazendo um negócio melhor que pagar juros. Mas tem uma coisa importante. Tem 2 tipos de dívida. A dívida boa
e a dívida ruim. Falar que tem dívida boa é interessante, né? A dívida ruim é quando você não tem o dinheiro para fazer uma viagem, para comprar uma roupa, aí você compra num cartão ou pega um empréstimo, aquilo vai ficar mais caro porque você vai pagar juros. A dívida boa é se você conseguir pegar um empréstimo para fazer um negócio que te renda mais que o custo do dinheiro, que hoje no Brasil está muito alto. Ou seja, tem um amigo, por exemplo, ele comprou 2 carros, um para ele, outro para o filho dele. Pegou dinheiro emprestado. Ele é motorista de faz serviço de transporte. Ele ganha dinheiro. Então essa é a dívida boa. A dívida ruim é aquela que a gente compra a roupa, daqui a um ano você não está usando mais e pagou os juros. Então eu acho que empreender é um pouco de saber tomar conta do dinheiro. Quer dizer, a educação financeira, tomar conta daquilo com muito carinho, eu acho que é um passo muito importante para empreender. Você não basta ter boas ideias, você tem que ter boas ideias e realmente saber mexer com dinheiro, né? Bacana, obrigada por compartilhar. E um outro ponto que é muito importante para investimento é a diversificação. A gente fala muito com os nossos investidores a importância de diversificar o portfólio de investimentos. A gente não sabe o dia de amanhã, é difícil prever, né, quanto vai estar o dólar, os juros, e diversificar é fundamental. E você é um exemplo de diversificação no empreendedorismo, né? Você tem vários negócios em diferentes setores, comunicação, financeiro, construção, vinhos, né? Conta um pouco para a gente como que é conciliar tudo isso no seu dia a dia. Como é que você vê essa disputa pelo seu tempo em tantos negócios diferentes? Ô, Rafaela, eu acho o seguinte, eu participo realmente de muitas empresas, trabalho muito, mas tem uma coisa que é mágica: equipe, time, pessoas. Ninguém consegue fazer nada sozinho nesse mundo de hoje. Tudo é equipe. Tudo, gente, eu falo que é gente com G maiúsculo. A hora que você tem a oportunidade de fazer um time, aquele time comprometido, as coisas são possíveis, né? Caso do Inter, por exemplo. O Inter começou há 31 anos atrás, pequenininho, na Avenida Amazonas. E hoje, eu tenho muito orgulho dos números do Inter, né? Foi o primeiro banco digital do Brasil. E começamos em 2015 com o banco digital. E tem números fantásticos que, por exemplo, cada Pix feito no Brasil, cada 100, 8,5 são no Inter. Transações de cartão, um segundo são 3 transações, 3 por segundo. Mas como é que isso foi construído? Com gente. Então eu lembro, em 2015, nós éramos 300 pessoas no Inter. E tinha aquilo que a gente chama, o Xande estava aqui há pouco, falando do núcleo duro, são aquelas pessoas que são os multiplicadores da cultura. E hoje nós somos 4.000 pessoas, né? E esse núcleo duro são 200, 300 pessoas. São aquelas pessoas que fazem a diferença, que são os multiplicadores, para dentro e para fora. Hoje nós estamos fazendo um evento para fora, né? Os multiplicadores estarão aqui. Mas a gente faz muito para o público interno também, para ter a cultura que é o sangue laranja, que a gente fala. Então, empreender é muito bom, fazer as coisas acontecer é muito bom, eu gosto de ver as coisas acontecer, mas só é possível com equipe, com gente, e tem 2 palavrinhas que eu acho que são importantes. É o REC, recompensa e reconhecimento. Você tem que reconhecer aquela pessoa quando ela é boa e tem que recompensar aquela pessoa quando é boa. É meritocracia. Então, o ambiente tem que ser fair, justo, uma relação de justiça. E eu acho que, talvez, ao longo da vida, eu vejo que essa é a forma ganhadora. Ter gente, um ambiente justo, saudável, com propósito, que eu acho que o Inter tem, e esse talvez seja o principal motivo de sucesso. Tem uma frase sua muito marcante, que é gente boa, boa gente.
A gente sente isso muito no Inter, né? Essa cultura de gente que quer fazer, mas pessoas muito comprometidas. Agora, além de pessoas, que é fundamental no nosso negócio, que é um negócio de serviços, a gente tem também a tecnologia e a inovação. Inovação hoje no Brasil é o que tem feito esse crescimento tão robusto que a gente viu nos últimos anos, principalmente depois da pandemia. Como que você vê a inovação, não só no setor financeiro, no Inter, mas também nos seus outros negócios? Rafaela, nós estamos vivendo uma época maluca, né? O que aconteceu nos últimos 5 anos foi mais que aconteceu nos últimos 40, né? Eu falei que o Inter, em 2015, inaugurou uma nova era, que foi a era digital. Na época era uma revolução, foi o primeiro banco, talvez do mundo, do Brasil com certeza, a estar nas nuvens, nas famosas nuvens, né? Com a parceria com a AWS, que é da Amazon, né? E isso foi revolucionário para a gente. Hoje, o Itaú, que é o maior banco do Brasil, em 2025, diz que conseguiu migrar para as nuvens. Nós estávamos em 2015. E foi um trabalho fantástico. Só que isso hoje está ultrapassado já. Nós estamos vivendo um mundo incrível. Quando a gente fala de inteligência artificial, de computação quântica e outras coisas mais, a gente está vivendo uma revolução tecnológica. Então, hoje não é mais um banco digital, é uma plataforma digital. E essa plataforma tem muita tecnologia. Hoje a gente tem a oportunidade, por ser uma plataforma, por ter escala, com mais de 40 milhões de clientes, a gente pode pagar e investir na melhor tecnologia. Então, hoje, por exemplo, nós temos uma turma que está... Quer dizer, o lugar mais evoluído do mundo é o Vale do Silício, ainda é o Vale do Silício. Então, a turma está com interação direto. A gente fala que são os nossos cientistas, trazendo tecnologia. Então, quando a gente pega um aplicativo que a gente tem no celular, né, ali dentro, gente, tem muita tecnologia, muita. E mais que a tecnologia, para você ter a plataforma, você tem que ter produto. E tem que lançar. E, por incrível que pareça, os bancos tradicionais, eles ficam satisfeitos quando lançam um produto por mês. A gente lança mais de um por dia. Então a gente não sente, mas naquela plataforma que a gente está, com aqueles produtos, as coisas vão acontecendo, a gente não fica sabendo. Todo dia tem uma novidade, 2 novidades, às vezes 3, que estão sendo feitos pela tecnologia do banco. Então, eu acho que nós estamos vivendo um mundo de plataforma. E você vê que isso está mudando muito rápido, né? Antigamente, o Uber era uma novidade, né? Bom, hoje virou uma coisa comum, né? O Pix é um negócio brasileiro, mas sensacional. E as coisas vão acontecendo. Então, por exemplo, eu vou viajar, eu compro uma passagem de avião na plataforma. Então, esse mundo está cada vez mais integrado, é uma corrida maluca, né? Mas que a gente acha que o Inter está muito preparado para viver essa era de tecnologia que é exponencial, né? A coisa vai numa rapidez muito grande. Bacana. E a gente não podia deixar de falar um pouquinho de macro. A gente está sempre conversando sobre cenário. O Brasil é um país de muitos desafios. E você colocou bem no começo, né, a questão dos juros, que às vezes é oportunidade para investir, mas às vezes também é um custo para quem quer empreender. E hoje no Brasil a gente tem, né, essa taxa de juros bastante elevada, alguma incerteza ainda no cenário, muitos desafios ainda para serem superados. Como que você avalia, né, investir perante toda essa incerteza? A gente fala muito, né, no passado, a gente não tinha nem recurso, né? A gente não tinha recurso para investir, só tinha poupança, e quem precisava captar para investir praticamente não tinha acesso a capital, ou era capital próprio, ou os negócios cresciam de maneira muito lenta. Então, ao mesmo tempo que o mercado evoluiu, a gente ainda tem um desafio do juro alto. Como que você combina essas melhorias e esses desafios olhando para frente? Rafaela, hoje no Brasil, o que mais me preocupa é a taxa de juros.
A gente não sente, muitas pessoas não sentem. Eu falo o seguinte, voltando em 1994, o Brasil tinha uma inflação maluca. Todo mundo era preocupado com a inflação. Por quê? Porque a gente sentia inflação. Um pão custava 1, no outro dia custava 1,50, no outro dia custava 2. Então a gente sentia. Então todo mundo se uniu, aconteceu o plano real e nós vencemos a inflação. Agora os juros, ele machuca todo mundo todo dia. A gente não sabe. Os produtos são mais caros porque as empresas pagam juro mais alto. Então aquilo machuca a gente, todo mundo, quem tem dinheiro e quem não tem. Porque encarece o custo do dinheiro, encarece os produtos. Essa taxa de juros do Brasil, que é uma taxa real de 10%, ela é maluca. Talvez seja a maior do mundo, ou a segunda maior, mas tem países em guerra que pagam juros mais baixos que no Brasil. Então, nada funciona. Já tem 3 anos que nós estamos com uma taxa muito alta e possivelmente isso vai ficar mais uns 2 anos, tomara, né? Tomara que com 2 anos a gente consiga começar a baixar essa taxa. Depende de todo mundo, depende de juízo, né? A gente tem que abaixar. E eu vou contar um caso que ilustra isso. Eu fui visitar uma empresa muito bacana, é a maior empresa do setor no Brasil, aqui em Belo Horizonte. Ela tem 5 mil funcionários e ela tem que crescer, super organizada, e para crescer tem que fazer um investimento grande, de mais 40 mil metros de área. Conversando com a direção da empresa, está tudo prontinho, projeto aprovado. Eu falei assim, não vou fazer esse investimento. Com esse custo capital, eu não vou fazer o investimento. Então isso é muito ruim. A gente não sente, mas nós, com esses juros de 3 anos nesse patamar e mais 2, nós estamos encomendando uma crise futura, uma perda de competitividade. Porque a hora que você não faz o investimento aqui, em qualquer setor, lá fora estão fazendo. E nós competimos com o mundo. E a nossa indústria, por exemplo, ela está diminuindo. A base industrial do Brasil, que já foi muito maior, está diminuindo. Mas não tem jeito, você vai competir com dinheiro nesse preço e os nossos competidores lá fora, os outros países, têm uma taxa pequenininha. Então, os juros, nós temos que conscientizar a população que todos, mesmo aqueles que aplicam dinheiro, eles são afetados. Diminui a nossa competitividade, diminui o investimento, e isso é fatal. Só prolongando um pouquinho, em 2000 e pouquinho, fizeram o conceito do BRICS, que seriam os países que iam ser as potências do futuro: Brasil, Rússia, China e Índia. Passados 25 anos, nós andamos de lado. Para mim, a principal componente foi a baixa capacidade do Brasil por causa do custo capital. Então, nós sempre tivemos um custo capital mais alto que os competidores lá fora. Hoje, é muito mais alto. Então, gente, eu espero que os nossos executivos lá do governo tenham juízo. Nós temos que equilibrar esse déficit, porque senão não vai ter queda da taxa de juros. Quer dizer, o Brasil está defasado do mundo. Todo mundo já está cortando os juros depois da pandemia e nós não cortamos ainda. Nós estamos atrasados nisso, mas não podemos cortar juros na caneta, que não dá certo. Tem que ter as condições macroeconômicas para o juros ser cortado. Então, é uma coisa que me preocupa muito. Isso aí, a gente precisa ter disciplina, né? Não só na nossa nas finanças pessoais, mas disciplina na gestão pública é fundamental para um ambiente de juros menores. A gente recebeu algumas perguntas no fórum. Essa semana a gente perguntou para os nossos participantes o que eles perguntariam sobre empreendedorismo. E uma das perguntas foi sobre o que você recomenda hoje para quem está começando a empreender. E, muito recentemente, você fez novas aquisições, né? Está sempre olhando novos negócios. O que você olha em um novo negócio, quando você quer começar a aprender ou fazer uma aquisição? O que você recomenda aí para os investidores que querem empreender hoje no Brasil? Não, a gente até pode parecer pessimista, mas eu sou otimista. Qual que é a vantagem competitiva que o Brasil tem? É um país
continental, com 8,5 milhões de quilômetros quadrados, com 200 e poucos milhões de habitantes. Então, vamos mais uma vez voltar ao Banco Inter. Se a gente fosse num país pequeno, talvez no Chile, ou num país da Europa, na Dinamarca, que é um país muito evoluído, a gente não seria um banco digital, porque nós não teríamos escala. Então, o Brasil é um país que tem escala. O mais evidente disso no Brasil é o agronegócio, que tem uma tecnologia fantástica, mas porque nós temos uma área agricultável enorme, né? São milhões de quilômetros quadrados. E isso faz diferença. Então, eu sempre penso no Brasil em escala. Eu acho que tudo que a gente enxergar que possa ter escala, a gente faz. Deve lutar. E eu vou dar um exemplo da MRV. A MRV está aqui no Brasil, em várias cidades, em vários estados. Nós, no primeiro momento, pensamos em ir para fora. Na América Latina, fora o México, não tem escala. Então, nós fomos para os Estados Unidos. Lá tem escala. Então, eu acho que a gente deve mirar tudo que tem escala. Sempre atento à tecnologia. E o que eu acho incrível na tecnologia é que a gente tem que curtir a tecnologia. Que a tecnologia que vale hoje, ela daqui a 2 anos ela vai ser obsoleta. Então, nós temos que entrar num negócio que ele absorva a evolução da tecnologia sempre. Agora, não tem nada de graça, né, gente? Tem gente que tem ideias muito boas, eu conheço muitos, mas, independente daquilo, você tem que ter um negócio que é importante. Chama-se transpiração. A transpiração é a base de tudo. Todo mundo que quer começar um negócio, quer empreender, tem que se preparar para trabalhar muito. Perder as horas de lazer, convive com os amigos, porque não é fácil empreender sem transpiração. Excelente. A gente está chegando quase no final do nosso tempo, e acho que a gente comentou bastante sobre essa evolução, né, da tecnologia, do empreendedorismo, e olhando para frente, quando a gente olha para o futuro, tem desafios no cenário, mas também tem muitas oportunidades, né? Como você falou, o Brasil é um país continental, com uma população bastante significativa, né? A gente é um dos países emergentes mais atrativos por ter essa economia robusta, apesar dos desafios. E a gente sempre tem um otimismo com cautela aqui no Inter, né? Pela nossa trajetória. Foi uma trajetória de 31 anos, de várias fases. Como que você vê agora a próxima fase, né? O Inter começou pequeno, cresceu para o mundo digital, mas agora olhando para frente, com 40 milhões de clientes, como que você vê o futuro? Pois é, Rafaela, eu acho que todos nós do Inter temos que ter uma clareza do seguinte: são dois perigos que você tem. Um é soberba, achar que você é o melhor, que você sabe tudo, e outra é vaidade. A vaidade, nós somos top, e fica vaidoso perante os outros. Eu falo que todo dia de manhã a gente tem que tomar 2 injeções, uma contra a soberba, uma contra a vaidade. Não tem guerra ganha. Então hoje realmente o Inter, eu acho que é o banco com mais tecnologia no Brasil. Mas se a gente achar que isso é suficiente, que a guerra está ganha, você vai perder a guerra. O mundo está em ebulição, né? E como eu disse, em 2015 nós fomos o primeiro banco digital, fomos para as nuvens e achávamos que isso aí estava resolvido, né? Não. Isso resolveu, isso é fotografia do passado. Nós temos que não olhar pelo retrovisor, olhar pelo para-brisa, olhar para a frente. E aí, Rafaela, a guerra constante, como se a gente estivesse numa bicicleta pedalando, é procurar sempre estar à frente da competição. O mundo é competitivo, né? Então a gente tem que estar procurando, você tem que ter uma sensação de incômodo, em vez de ter uma sensação de conforto. A gente fala uma palavra, né, que é o quentinho.
A empresa começa a perder competitividade quando você está no quentinho, está acomodado, está gostosa. Talvez no melhor ano da empresa, você acomoda e depois você vai ter o pior ano da empresa. Então, gente, o mundo está em ebulição. Espero que, por bem da população, em muitos setores a gente já sente isso, por exemplo, a saúde, você vê que as novas... Fizemos uma vacina para a Covid em 9 meses, né? Isso é uma loucura. Então, a gente tem que torcer para que esse desenvolvimento tecnológico, o homem tenha a competência de trazer para benefício nosso. A idade média aumentou 40 anos, né? Nos últimos 100 anos, é muita coisa. Mas não é só aumentar a idade média, tem que aumentar a idade média com conforto. Então, nós temos que estar sempre lutando, pensando para frente, como que nós teremos mais conforto na nossa vida, em todos os sentidos. E as empresas também. Se a empresa se acomodar e não tiver sempre um planejamento organizado, para frente, feito pelo time, gente, não existe negócio de planejamento de uma pessoa. O planejamento é do time, as pessoas pensam, reúnem, conversam. No Inter não tem esse negócio de one man show, não. É todo mundo pensando, todo mundo vendo os desafios e ninguém acomodado. Todo mundo tem que estar muito animado. Então, eu vejo que é isso. Mas o mais importante, né, Rafaela? Nós temos que ser otimistas. Tem que ter vontade de fazer, alegria e proatividade, né? Essas coisas são importantes. Acho que são ótimas mensagens. Otimismo e proatividade, e que sempre com esse olhar em inovação. Acho que, sem dúvida, essas são as marcas do Inter. Agradeço muito dividir isso com a gente. Obrigada pela sua presença, inaugurando aqui o nosso primeiro Invest Summit. Agradeço a todos pela participação. Espero que vocês curtem muito esse dia, muito aprendizado sobre investimentos para quem está começando, para quem está avançando nos investimentos, para quem quer conhecer um pouquinho mais do Inter e para quem quer curtir esse evento bacana, nesse lugar aqui tão maravilhoso. Obrigada a todos e tenham um ótimo evento. Obrigado, Rafaela. Agradeço. E é muito bacana ver isso aqui. Realmente um prazer. Muito obrigado.